Outra encuesta mostra que mais de 70% das famílias se consideram endeudadas. E entre os fatores que justificam este alto índice são perda de ingressos e gastos extras impulsados por la pandemia. Quando aparece um cliente que dá movimento e entra dinheiro, nós outros corremos, pagamos algumas contas para que não haja apriete, nem de aqui, nem de allá. E assim sucessivamente, levamos ao dia a dia. O número de famílias endeudadas cresceu por um 10º mês seguido e alcançou um novo recorde. A quase 75% das famílias têm contas pendentes e um dos maiores villanos é a tarjeta de crédito. En el mundo hay una multitud de superdeudores. El mês passado, o índice de famílias que se declararam muito endeudadas sobrepassou 15%. E é o maior índice de setembro de 2011. Porque hoje eu sei as consequências que a deuda traz à vida. E problemas financeiros causam mais divórcios que infidelidade. Os princípios bíblicos de administração de finanças não só para ganhar mais dinheiro, não, sino que para salvar tu família, para não cometer errores que muitas pessoas han cometido que destruem família, destruem sonhos, destruem relacionamentos. A Bíblia é tão rica que se tu aplicas o que está em ela, não há modo de que não prosperes. Porque depois de Cristiano Rico, eu he empezado a ver a vida de um modo diferente e meus problemas financeiros se han acabado. A financiação de minha casa, que aún tardaria 8 anos para pagarla. Te digo que hoje já tenho a casa pagada. Eu digo que Cristiano Rico chegou a minha vida em um momento crucial. Me hizo vaciar-me de mim mesma e crer que aquelas pessoas estavam ali para dar-me um suporte, para dar-me uma mentoria, para poder ensinar-me o caminho de como realmente livrar-me das deudas. Ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer inversões, poder generar ingressos extras, desenterrar talentos e saber onde quero chegar. Já me he organizado e não lhe devo a prestamistas. Em las tiendas, comércios particulares que também tinha, porque era muito difícil, não? Não tenho mais, todo está bajo controle. Minha vida financeira está toda bajo controle. Puedo afirmar, graças a Cristiano Rico, que hoje estou em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim, mais tranquila. Financeiramente, eu não sou esclava das finanças. Hoy duermo tranquilo. Nuestra vida ha cambiado completamente. He empezado la historia hablando de las deudas que yo tenía y hoy nosotros invertimos, ¿sabes? Hoy nosotros somos inversionistas. Hoy nosotros conseguimos donar para personas y queremos un principio también muy impresionante que hace una gran diferencia en nuestra vida. Entonces ahora yo me siento en paz. Hoy yo duermo tranquilo. Seguimos teniendo los desafíos de nuestra vida. Ellos no paran, pero hoy yo consigo planificarme, programarme para alcanzar cada día alcanzando cosas nuevas. Em la Bíblia, há muitos princípios de administração financeira que tu quizás nunca hayas oído hablar e quem não conhece esses princípios termina sufriendo e perecendo por falta de conhecimento. Pero o hecho es que quando tu obedeces a esses princípios e aplica em sua vida financeira, passas a vivir la paz financiera. Muitos de los princípios de buena administração estão em la Bíblia. E empezamos a descobrir que há uma sabedoria bíblica que nos ensina em administração. Quando tu unes essas duas coisas, isso é muito poderoso e causa a transformação que hemos visto por aí. Seguir os princípios bíblicos de finanças é um acto de obediência.
Quizás conozcas, quizás no, pero la Biblia nos cuenta la historia de Moisés, que liberó al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Egipto trabajaba por comida y para un lugar para dormir, para vivir. Vivió en una esclavitud en Egipto y Moisés liberó al pueblo de Dios de aquella situación. ¿Y cuál es la diferencia de ellos para una persona que hoy pasa el mes entero para pagar las cuentas de comida y de un techo para vivir sin poder realizar los sueños de Dios en tu vida? Pasa el mes entero, es como la historia de ellos, solo paga cuentas. Si tú comparas con otros consultores financieros, la mayoría dice: ganar más no tiene que ver con gastar. Ganar más, gastar menos, tiene que ver con la aplicación de Dios nos dejó en la Biblia. De saber bien utilizar las semillas que puso en tus manos. Entonces, el principio, uno de los principios que nosotros aplicamos en nuestro método es el principio de la buena mayordomía. Es el ser fiel en la administración de lo poco, porque muchos esperan apenas ganar más y creen que van a resolver sus problemas. Si eso fuera verdad, el ganador de la lotería nunca más tendría problema financiero, y no es eso lo que pasa. Gana mucho dinero y pierde todo. ¿Por qué? Porque no sabe administrar, no sabe aplicar en su vida los principios bíblicos de administración financiera, que debería ser la base de sus finanzas. Y la base entonces es la buena mayordomía, es ser fiel en lo poco que Dios ya ha puesto en tu mano. Porque quien es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Y ahora yo voy a hacerte una pregunta. ¿Cómo es que tú has administrado lo poco que Dios ha puesto en tus manos? Tú te pones a pensar que deberías ganar más, que deberías gastar menos, pero ¿qué has hecho con el centavo que pasa por tu mano? ¿Tú prefieres ese 1 centavo multiplicado todos los días o 1 millón en tu mano hoy? Ese 1 centavo multiplicado todos los días por 30 días genera mucho más que 1 millón en tu mano hoy. Cuando yo fui fiel en lo poco, el Señor me restituyó mucho, porque esta es una de las clarezas que la doctora Tyler nos da sobre ser mayordomo, buen mayordomo, fiel en lo que le tienes, en lo que tú ganas. Después del curso yo conseguí hacer que me sobrara dinero de mi sueldo, cosa que yo no lograra hace años. Hacer que me sobrara dinero, conseguí pagar las deudas, una deuda de 23.958, si no me equivoco. En la época, el 70 días, yo conseguí pagar esa deuda. Esto para mí fue, mi gente, eso no tiene precio, no tiene precio. Esto tiene valor. Y después de Cristiano Rico, además de crecer financieramente, yo creo que yo haya crecido mucho financieramente. Yo ayudé a otras personas. Incluso hay una historia muy buena. A Raquel es mi amiga. Nosotras participábamos de un grupo y ella entró en contacto conmigo. Eso funciona de verdad. Y donde yo puedo realmente hablar con Raquel, que aquello era verdadero. Y Raquel también entró e hizo. Yo estaba viendo y de allí la doctora Tyler en un belo momento dijo: vamos a ver algunos testimonios, y de allí apareció el video de ella. Yo tengo su teléfono. Mientras lo veía, la llamé y le dije: mira, yo estoy viéndote aquí. Estoy viendo un intensivo aquí de Cristiano Rico y tú has aparecido. Este tema es realmente serio. ¿Te has librado de las deudas? ¿Cómo ha sido? Y entonces ella me tranquilizó. Me dijo: ¿es serio? ¿Es de Dios? No puede explicarte cómo sucede, pero participa. Ve sin miedo. Haz todo lo que tengas que hacer, que no vas a arrepentirte. Y fue exactamente eso que pasó. Después de verla, después de conversar con ella, yo le dije: no, eso es de Dios para mi vida. Y de allí yo tuve el coraje que necesitaba para inscribirme en el curso y llegar donde yo llegué. Gracias a Dios, pagué la financiación de mi casa, pagué una serie de otras deudas que estaban incomodándome y conseguí hacer una cosa que no sucedía hace años en mi vida: sobrar dinero mío,
Mi dinheiro nunca sobraba. Eu estou conseguindo hacer que sobre para as inversiones que Cristiano Rico orienta em la carteira que estava seguindo. El mayordomo é aquele que cuida algo que não é suyo, pero lo cuida bien. Quando Él es bueno, y la palabra de Dios nos dice que cuando nuestro Señor Jesús venga, Él va a preguntarnos, Él va a decirnos algunas cosas para algunas personas. Ser bueno y fiel. Fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces es lo que me gustaría oír como mayordoma. Entonces para mí, la buena mayordomía dentro de lo que aprendí es que Dios te da el tiempo, el dinero, la salud, no importa lo que Dios te haya dado. Tú tienes que ser buen mayordomo de eso. ¿Cómo estás usando eso? Entonces eso ha tocado toda mi vida, desde mi vida espiritual a mi vida financiera, hasta lo físico de imaginar que tú necesitas cuidar de lo que Dios te ha dado. ¿Cómo estás cuidando lo que Él te ha dado? La base de nuestro ministerio está enfocada en el principio de la mayordomía cristiana, que parte del principio que nosotros somos administradores, buenos mayordomos de todo que Dios pone en nuestras manos. Cuando entendemos esse princípio, nossa mente cambia. Quando entendemos que todo o que temos é de Deus, e quando tratamos assim a administração das finanças, nós começamos a relacionar-nos com o dinheiro de uma forma diferente e nós começamos a concluir realmente o que sempre decimos no ministério, que dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus na terra. Então, eu começo a entender o dinheiro não como algo apenas para satisfazer minhas necessidades egoístas, meus desejos, sino é muito mais que isso. É propósito de Deus que tu tenhas uma vida digna. É propósito de Deus que tenhas, de alguma forma, provisões para tu família, que realices sueños. Pero também muitas pessoas se detêm aí. Muitas pessoas pedem coisas a Deus. Elas pedem respostas financeiras a Deus, pero elas se olvidam de ser a resposta. E a pessoa que trabalha hoje só para pagar as contas do mês está em uma situação como esse pueblo de Deus do Egipto vivia, só para pagar as contas, sem poder realizar um sonho. É a madre que não logra ajudar um filho. Tu não logras donar mais em la igreja. Tu não logras realizar os sonhos de tu família. E eu quero dizer-te uma coisa. Se lo que te he dicho agora ha tenido sentido para ti, se ha parecido um pouco com tu história atual, que trabalhas o mês inteiro apenas para pagar contas, tu estás sendo escravo. E aqui nós avisamos: ou tu sirves o dinheiro ou o dinheiro te sirve. Qual eliges? Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Meus padres sempre incentivaram muito a mim e minhas irmãs a que estudáramos bastante. Educação era algo que nenhum ladrão vai roubar-te em la vida, nunca. Ladrão pode chegar, roubar lo que é tuyo, pero tu educação, tu conhecimento, nada pode roubar-te-lo. E nesse tempo de muito incentivo ao estudo, fui observando, porque lo que mais me gostava e sempre observei muito a vida financeira de eles. Lo que eu recuerdo muito de minha infância, do tema financeiro, é que meus padres queriam dar todo para mim e minhas irmãs, sem ter condições para isso. E se metiam em consignados, empréstimos. Mi padre de coração muito bueno para ajudar suas irmãs, sua família, e havia incluso dado todo o sueldo de minha madre praticamente para ajudar suas irmãs. Isso era muito nobre, pero promovia um grande transtorno dentro de casa. Porque quando minha madre queria controlar as finanças, não pagar interesses, não ser uma escrava del descoberto,
E meu padre não se importava tanto com isso. Eu me dava conta que a situação era um pouco como quando hablam no avião. Quando cai a máscara de oxígeno, colocar-la em um primeiro e depois colocar-la no outro. É inútil se se coloca no outro e não colocar-se-la em um, vais a morir-te e não podrás salvar a la outra persona. Então, tu tienes que estar com tus finanças controladas para salvar outra persona. Como no exemplo de la máscara de oxígeno no avião, quando eu venia a meu padre e minha madre discutindo a causa do dinheiro, eu me prometi para mim mesma que não passaria mais por isso. E então, por isso que estudei economia, direito, me graduei, passei a trabalhar em uma carreira pública. E quando me di conta, eu estava cometendo erros financeiros. Eu que havia prometido não passar por isso. Estava pedindo préstamos consignados. Incluso comprei um auto, um préstamo consignado, crendo que estava sendo o melhor. Eu cheguei à situação de descontrole financeiro a causa de tanto consignado que eu contratava. Creia que comprar-se um auto ao contado com um préstamo consignado estava sendo a melhor coisa. Pero não lo estava. Que é o que eu fazia? Pagando interesses, e há uma solução para isso, porque eu não sabia como utilizar a ferramenta que Deus havia posto em minhas mãos. Eu não entendia que cada semilla, cada centavo que passava por minhas mãos tinha um propósito. E eu não podia ser mais escrava de préstamos consignados e de las deudas, porque Deus não me hizo para isso, porque eu vi que estava sendo escrava de los préstamos consignados. E pensei, como eu, uma abogada experiente, economista, funcionária pública, iria passar por isso? Estava nesse total descontrole financeiro, sendo que eu não queria sofrer do mesmo modo que veia a meus padres sofrendo a causa do dinheiro. Deus não me hizo simplesmente para passar a vida pagando contas, só pagando contas. Eu não tinha uma perspectiva de ter um sonho realizado como o sonho de minha casa própria, sem que fuera sendo uma financiação. Eu veia que estava em um callejón sem salida. Eu dije, não é possível e tem que haver uma solução, tem que haver uma salida. Eu trabalhava com execução de deudas até que um dia, dentro de meu trabalho, vi a um empresário, um grande empresário, a causa de uma execução de deudas hecha em sua contra, ele se suicidou e esse foi meu dia del basta. Eu estava em uma função que apresentava ações contra pessoas que deviam muito e esse empresário teve todos os bens embargados, bloqueados e nós supimos uma semana depois do fallo dessa ação. Ele se quitou a própria vida. Era uma cidade do interior de São Paulo. E supimos por los periódicos locais e isso me assustou tanto que eu me dije basta. Fíjate o dano que uma deuda hace na vida de uma pessoa. E eu comecei a pensar em la família, comecei a pensar em la esposa desse empresário, em los hijos, porque nesse momento vi que eu estava sendo escrava de las deudas, como eram os préstamos consignados que trabalhava o mês inteiro para dividir meu sueldo com o banco. E pensei, eu não quero isso para mim. Eu não sou escrava do banco. Não necessito trabalhar para ele. Imagina um rompecabezas. Minha vida estava com aquelas peças esparcidas e eu necessitava criar um método para juntar essas peças nesse rompecabezas e solucionar o problema que eu estava passando. Fui buscando cursos, hice vários cursos com mentores do mundo inteiro
E aproveitei essa oportunidade e hice treinamentos internacionais na área de educação financeira e fui montando esse rompecabezas e desenvolvendo esse método com ferramentas práticas alinhadas a princípios bíblicos de finanças, porque eu já entendia a importância de Deus em nossa vida. Minha história antes de Cristiano Rico foi uma história assim de 25 anos trabalhando na empresa. Solo então, no meio da pandemia, recebi um golpe e me echaram da empresa. As deudas já existiam, a financiação do auto aún não estava pagando, então havia muitas coisas, tal como deudas impagas, sereno, pagando cotas. Então, realmente com este golpe nos quedamos, vaya, e agora? O que vamos fazer? E foi aqui que eu comecei a estudar, comecei a fazer o curso despacito e fui vendo as transformações, muitas transformações, redução em las cuotas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras que antes nem lhe dávamos importância e nós outros estávamos em la zona de confort. Então, aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma tienda virtual, tal como nos ensinam no curso, por ello superando-se, passando por uma transformação mesmo, um cambio de mente, de pensamentos, de atitudes, e isso ajudou muito, demasiado muito. Então, cada passo que fui dando dentro do curso, fui vendo os cambios e ao final ha sido exitoso, éxito total, tanto material como espiritual, foi maravilhoso. Através de minha boa mayordomia, eu consegui receber dinheiro de volta do banco para minha madre. Mi esposa empezó a notar la transformación en mi vida. Ahora todos los meses él transfiere todo el sueldo para mi cuenta para que yo pueda administrárselo. Los familiares a veces quieren saber sobre inversiones. Ellos a veces le preguntan a mi esposo, dime, no, quien sabe esa es mi esposa. Y entonces, gracias a Dios, yo logré desbordar en la vida de familiares, que es la propuesta de Cristiano Rico. Quando descobri o método e comecei a aplicar em minha vida, o primeiro foi ter prioridade. Eu sabia que Deus não me queria mais naquela situação e eu não me quedei anotando os gastos. Quem disse por aí, na educação financeira anota todos os gastos? Isso é um equívoco, não é assim e tampouco não saí recortando meu cafecito que me gostava tanto. Não é para recortar todo tampouco. Eu tomei os princípios bíblicos de finanças, organizei minha vida financeira, estabeleci prioridades, melhorei minhas decisões e supe como actuar. Eu não orava mais sem ação, comecei a orar com ação, estabelecendo prioridades. Assim, eu me liberei do préstamo consignado. O susto que me tocou quando paguei meu préstamo. La quantidade de intereses que tuve que pagar. Me di cuenta la cantidade de dinheiro que iria para la mano de los bancos se eu não hubiera tomado uma decisão naquele momento. Tu já has pensado quanto recurso já has desperdiciado em tu vida com o pago de intereses? As famílias desperdiciam muito seus recursos pagando intereses, que é dinheiro, recurso que sale de la vida de las personas, de las famílias sem propósito. Então, pagar intereses é o maior desperdício em presupuesto familiar hoje. O pago de intereses é desperdiciar as ferramentas que Deus põe em tus manos. Quanto que eu seria esclava de meu trabalho? Imagínate quanto eu teria que trabalhar por delante para pagar lo que eu havia desperdiçado dando-lhe esse dinheiro ao banco. E Deus me deu forças para actuar, para livrar-me disso. E Rodrigo começou a entrar nesse mundo digital. E eu, vendo que eu tinha tantas ferramentas em minha mão, ele
conhecendo o mundo digital, e então ele se dirigiu a mim assim: tu tienes uma autoridade em finanças. Tienes algo que puedas enseñarle a la gente. E lo que eu lhe dije a ela: mira, eu sinto que Deus está chamando-te para esse ministério. E ela me dizia: não, de nenhum modo. Déjame aqui tranquila, está tudo bem. Eu já superei minha vida financeira. Eu estou bem. Eu estou invirtindo, estou tranquila financeiramente. E então ela começou a orar. Ella começou a buscar e começou a ter resposta de todos os lados de Deus, dizendo-lhe: ve e ensancha tu tienda, ve e ensancha tu tienda, porque há milhões e milhões de pessoas esperando esse trabalho. E dije: vou a hacerlo com ganas. E ele me contestou: eu sei como hacerlo. Primeiro, hacermos um directo. Já temos um canal e se quieres hacerlo comigo, então vamos a hacerlo juntos. Houve momentos que quise desistir, porque eu hice alguns directos com minha hija com 38 grados de fiebre na outra habitação e me dije: não vou fazer este directo hoje. Não, tive que deixar a minha hija para cumprir e fazer o directo. Quando empecé, a belinha tinha apenas 1 ano de idade. Há muita gente que disse assim: é fácil. Ustedes têm um canal, têm muitos alunos hoje, pero nadie se acuerda do primeiro vídeo que gravei. Eu quis abandonar tudo. De aí me dormi, pero Deus não me deixou parar, porque eu abri a palavra que dizia: ve e ensancha tu tienda. E eu sei que sempre que eu dizia: vou desistir, me venia uma palavra tal: tu não puedes desistir. Esse ve e ensancha tu tienda era sempre uma confirmação. Quando lo pensava: déjame aqui, em esta zona de conforto. Eu já tenho minhas finanças controladas. Eu já aprendi um método. Eu sei o que tenho que fazer para pagar minhas contas. Quedar-me aqui tranquila. Eu sei qual é o porcentagem que vou invertir e vou viver bem. E Deus me dizia em qualquer culto que eu ia, Ele me dizia: eu não te quero solo assim. Eu quero que tu estés mais. E eu pensava de novo: vou desistir. Aí Ele me dizia: quando tu partas, eu não quero perguntar-te quantos concursos has provado. Eu não quero que me diga quanto has estudado. Eu quero que tu me digas quantas pessoas tu has ajudado com as ferramentas que eu te he dado. E então, nesse dia, tu vendrás hacia mim e me dirás: mira, eu ajudei a Marinalba, a que saliera del prestamista, ajudei a tal persona a que realizara seus sonhos. E são estas vidas que vão haber hecho sentido para tu vida aqui. E estas vidas se acercaram a Deus. Então hice mi primer préstamo consignado, comprometiendo mi sueldo del Estado con 6 meses, y yo ya había hecho otro comprometiendo el sueldo del municipio, porque mis hermanos necesitaban cosas, mi casa necesitaba cosas, y entonces cada vez yo volvía, mi sueldo disminuía, y yo tenía más dificultades. Entonces yo hice nuevos préstamos, como por ejemplo préstamos en cuenta con intereses altíssimos, e quando não pude acudir mais a los préstimos, eu passei o momento mais difícil. Quando tuve que acudir a um prestamista, um problema, porque para prestar-me dinheiro, eu tinha que deixar-lhe minha tarjeta e não poderia sacar mais meu sueldo. Empecé a pedir-lhe a Deus que me ajudara, que me mostrara uma forma de pagar
Y una oportunidad de empezar de nuevo fue una red social. Yo estaba mirándola sin perspectiva. Momento que se me pasó la doctora, ella me llamó la atención cuando la dijo: hacer que sobre dinero y realizar el sueño de Dios en tu vida. E quando ella dijo assim sobre realizar os sonhos de Deus, eu me di volta. Chamou minha atenção. Eu entrei pronto ao grupo e quis saber mais. Eu participava das classes atentamente, como se fosse uma comida, porque allí era minha última oportunidade. A orientação que ella deu, eu consegui pagar a deuda e lo hice. Fui e paguei ao prestamista el mesmo dia e tive a tarjeta de volta. Quando fui a pagar, eu não queria nem dormir, porque creia que ia a passar-me algo. Por a noite, eu não poderia ir buscar essa tarjeta. Eu lo celebrei muito. Era como uma sensação de liberdade, um primeiro passo. Já me organizei, já não lhe deu ao prestamista, em las tiendas, comércios particulares que também tinha, porque era difícil, não há, está todo bajo controle. Minha vida financeira está toda bajo controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não podia suportá-lo. Hoje eu la tenho, a vezes eu vejo passando o caminhão de corte, eu respiro. Agora não tenho mais. Eu estou tranquila, está todo em dia desde então. O ano de 2020 foi o primeiro ano que terminou, que lo terminei com R$1.500. Puedo afirmar, graças a Cristiano Rico, eu estou em paz, eu consigo ter uma vida financeira mais tranquila financeiramente e não sou esclava das finanças. El hecho es que la mayoría de los cristianos no tiene esa enseñanza sobre el tema, sobre educación financiera, sobre manejar tu dinero, e incluso por eso nosotros tenemos muchos alumnos, pastores, misioneros, que cuando aprenden con nosotros dicen: vaya, nadie nunca me había enseñado eso. Mira, la solución de todo eso está en la Biblia. La solución de todo eso está en el cumplimiento de los principios bíblicos de administración financiera. Y eso es muy poderoso. Ese yo creo que es el principal secreto de tanta transformación que hemos visto en el ministerio. Ese ministerio ya impactó millones de vidas, son decenas de miles de alumnos y nosotros tenemos testimonios de personas, de cambio de vida de personas que nosotros podríamos pasarlos por más de año aquí y aún no sería suficiente. Entonces, si no fuera Cristiano Rico, probablemente el acceso a ese concepto, a esas informaciones, porque las actitudes que acompañan el cambio de mentalidad, entonces, primero, el cambio en la mentalidad no hay. ¿Cómo no? Tal como está escrito en Romanos 2:2. No te conformes con el patrón de este mundo, sino por la renovación y la transformación de la mentalidad. Entonces, si nosotros seguimos ese patrón que el mundo nos está llevando, posiblemente va a haber problema. Sin embargo, hoy si tú tomas el 85%, de 85 a 90% de las personas están endeudadas. Cristiano Rico me proporcionó eso. Es decir, él desveló, me dio literalmente, golpeó aquel colirio, ¿sabes? Entonces, gracias a Cristiano Rico, hoy yo estoy libre, para honor y para gloria del Señor. Mi vida, mi familia, ella tiene una calidad de vida mejor y más tranquilidad. Porque una cosa es hecho, no hay cosa mejor que la paz. El problema es que hay mucha gente que se queda solo sentado orando, esperando un milagro caer del cielo. Y la propia palabra oración se refiere a orar con acción. Tú debes orar sí, pero también debes entrar en la acción. Cuando tú resignificas el dinero, cuando tú ves el dinero de una forma diferente en tu vida,
no como un Dios, no como mamón, no es eso, sino que cuando tú ves que Él es una herramienta y que tú tienes que ser capaz de manejar esa herramienta que Dios te está dando, todo en tu vida cambia. Cada semilla que Dios pone en tus manos tiene un propósito definido. Aprender esos princípios bíblicos de finanças é algo que tu estás construindo em tu vida financeira sobre la roca. Não é sobre la arena. Quando tu construyes, imagínate construyendo uma casa. Si construyes essa casa sobre la arena, em la primeira tempestade que llegue a essa casa, va a derrubar-se. É assim que as pessoas han levado suas vidas financeiras, sem base, sem princípio, pero quando tu construyes tu vida financeira com uma base sólida sobre la roca, tu levantas essa casa sobre la roca, puedes llegar la tempestade que seja e essa casa não vai a derrubar-se. Incluso quando tu passas em uma construção e ves que te has quedado muito tempo em la obra, solo em la base ocupa um tempo importante de la obra e tu dices, vaya, la base ni se ve, este é um princípio más. Há uma obra e lo que aparece de repente, tu passas em aquela construção e dices, vaya, há um edifício aqui, pero aquelas pessoas já estavam trabalhando há muito tempo em la base. Então, não sacas nada a querer construir tu vida financeira sobre a arena ou solo sobre aquilo que se vê sem base em la primeira tempestade, en el primeiro problema financeiro, todo vai a derrubar-se. E quando tu sabes e construyes del modo correto, haya lo que haya, tempestade que llegue a essa casa não vai a derrubar-se. Entonces, sacando de la Biblia, extrayendo los principios que son fundamentos, tú construyes una casa sobre la roca. Esa roca es Jesús y son las enseñanzas que Él nos ha dejado.